Olá, amigos do Música e Áudio. Bem-vindos ao quinto e último capítulo do curso de Sonar 8.5 Producer Edition, módulo 3, Mixagem e Masterização. Nesse quinto capítulo, nós iremos falar sobre masterização, tá? Sobre o último processo na produção de uma música. Normalmente, existe uma hierarquia, tá, dentro da produção musical, onde o masterizador é o profissional mais experiente, tá, nessa escala, que começa ali com o estagiário, com o técnico, com o assistente técnico, depois técnico de gravação, depois técnico de mixagem e o masterizador. Tá? Normalmente, isso não é uma regra, mas normalmente, na prática, é isso que a gente vê acontecer. Normalmente, os masterizadores são os profissionais com maior experiência, tá, em produção musical. Normalmente, o masterizador passou por todas essas etapas, né? Normalmente, nem sempre é assim, claro. Normalmente ele começou como técnico, assistente, passou para fazer a gravação, posicionando os microfones, aprendendo a parte de gravação, depois passou a operar os softwares, mixar músicas, até depois, onde ele começa a masterizar essas músicas. Isso não é uma obrigação, mas normalmente é o que acontece. Tá? Isso porque o masterizador ele vai ter uma etapa crucial da música, né, de finalização da música. Não é a etapa mais importante na produção musical, mas é uma etapa onde um erro pode destruir todo o processo da música. Então, mesmo que foi muito bem gravada, muito bem mixada, se na hora da masterização acontecer de fazer uma masterização mal feita, todo o processo pode estar destruído. Tá? Então, na verdade, o que faz o masterizador ser um bom masterizador é a experiência dele. Tá? São os ouvidos muito treinados, já acostumado com certos tipos de erros e acostumado principalmente com acertos. Né? Além de que, normalmente, os masterizadores eles possuem salas especiais, salas onde eles conhecem bem o som daquela sala e também muitas vezes hardwares dedicados à masterização, eh, equipamentos que são exclusivamente dedicados a masterizar o áudio. Né? Se você analisar, não existem muitos estúdios de master no Brasil, existem na verdade poucos engenheiros pegam praticamente todos os trabalhos, os grandes trabalhos das gravadoras que ainda restam, que ainda conseguem se manter no mercado atual de grandes mudanças e com a avalanche de home studios, muitas vezes competindo com os estúdios. Tá? Como o nosso curso aqui é um curso de home studio, um curso de sonar, normalmente vocês, estudantes, vão masterizar a própria música. Né? Se você ler artigos na internet, você vai ver que a maioria dos professores, a maioria dos engenheiros de som, eles recomendam que você não masterize a própria música, né? A música que você gravou, a música que você mixou. Normalmente um outro ouvido distanciado, né, com o distanciamento da obra, normalmente vai obter resultados melhores. Né? Uma segunda opinião sobre o seu trabalho, às vezes vai fazer a diferença. Né? A masterização ela influencia sim no resultado, mas não tanto quanto a gravação, né? E não tanto quanto a mixagem. Na mixagem nós temos, como nós vimos, todos os canais abertos, nós temos toda a possibilidade de equalização canal por canal. Enquanto o masterizador, normalmente, ele tem aquele arquivo estéreo, que a gente já mixou, e ele não tem tantos recursos como você tem na mixagem e antes disso na gravação. Tá? Isso significa o quê? Que um áudio mal gravado e mal mixado dificilmente vai ser corrigido na masterização. Então, quando a gente fala, a gente corrige na mixagem, isso é um erro. Quando a gente diz
que a gente corrige na masterização, aí é um erro ao quadrado. Tá? Então, o que faz uma música ser bem gravada? Principalmente são os músicos, né, que vão tocar a música. Se os músicos forem ruins, dificilmente você vai chegar no final do processo com uma boa música, né, com uma música que groova, com uma música bem com um áudio bem potente. Né? Então, mesmo os músicos fazem a diferença, tá? A interpretação dos músicos faz muita diferença, a captação, né? Como você vai posicionar os microfones, a qualidade dos seus microfones, a qualidade dos seus preamps, tudo isso faz muita diferença. Depois, como você vai mixar essa música, né? O uso correto dos compressores, dos equalizadores, do posicionamento do pan, né? da relação com o reverb, tudo isso, como a gente viu na aula de mixagem, faz muita diferença. Tá? Então, como eu acabei de dizer, uma master mal feita pode estragar todo esse processo. Eu já estraguei diversas músicas masterizando. Tá? Então, para que isso não ocorra, tomem muito cuidado com a masterização. Tá? É um erro muito comum as pessoas no início achatarem demais o áudio, destruírem o áudio utilizando diversos plugins. Hoje em dia você encontra muitos plugins dedicados exclusivamente à masterização. Então é um grande perigo, tá? Você achar que pode usar presets, você achar que pode ir comprimindo sua master, comparando com outros volumes que tiveram todo um cuidado na hora da gravação, todo um cuidado na hora da mixagem, você fazer esses processos mal feitos e achar que com uma masterização você vai equiparar o volume e a qualidade da sua música com outras músicas. Tá? Bom, no Sonar, ele não é um software exclusivo para masterização, mas ele pode sim fazer a nossa masterização. Tá? Normalmente a gente cria um projeto chamado Master, né, e o nome do disco que a gente está criando, e a gente então cria uma seção exclusivamente para a masterização. Na verdade, a masterização ela serve para criar o arquivo chamado de master, né? Não o arquivo ou a mídia, né? Que será a fonte das reproduções daquela mídia. Então, você pode gerar um CD que todas as cópias, né? Se você vai prensar 1000 cópias, todas aquelas 1000 cópias serão originadas da sua master. Ou então criar um MP3 que todos os outros MP3 que você vai colocar no MySpace, no Facebook ou em qualquer lugar, todos aqueles MP3 vão ser originados do seu MP3 master. Então, criar a master é criar o arquivo, tá, original, que serão feitas depois as cópias. Tá? Como eu disse, se você tem dinheiro, se você tem algum amigo que você está aprendendo junto, se você puder mandar essa master para ele fazer, desde que ele tenha mais experiência que você, faça isso. Tá? É importante lembrar, antes da gente começar a masterizar aqui a nossa música, que a masterização não melhora o áudio. Tá? Às vezes a gente pode corrigir alguns defeitos que possam ter ocorrido durante a gravação e a mixagem, mas dificilmente a sua música ela é melhorada durante a masterização. O que ocorre na masterização é que normalmente a gente aumenta o volume, né, durante a masterização. Então é um pedido já que a gente faz na mixagem de manter os volumes já mais baixos para que a gente possa aumentar eles durante a masterização. Bom, a masterização você tem que pensar o fim, né? Para que vai ser aquela masterização? Você vai fazer uma coleção de músicas, né? Se você vai fazer um álbum inteiro, se você vai fazer um single, se você vai fazer um MP3 somente para a internet, se você está fazendo essa música para cinema, se você está fazendo essa música para telefone, às vezes você quer fazer um ringtone, não sei, existem muitas possibilidades, né? Música para videogame, cada tipo você tem que pensar exatamente a finalidade da sua música. E como a maioria de vocês não tem uma grande experiência no ramo da masterização, é muito interessante, é muito didático você utilizar comparações
com músicas bem feitas, tá? Então, se você vai masterizar para videogame, baixe a música que você gosta do PlayStation, sei lá, se for uma música para ringtone, baixe um ringtone. Se for uma espera telefônica, baixe, tente ter esses arquivos para que você faça uma comparação, tá? Se você vai fazer um disco inteiro, tá, o ideal é que você deixe todos os volumes daquele disco bem equiparados, né, bem parecidos, tá? Quando uma música acabar, vai entrar outra, você não pode ter um choque de volume de uma música para outra. Se nós formos analisarmos as gravações, nos últimos 20 anos, né, nos últimos 30 anos, cada vez mais nós temos CDs com mais volume, cada vez mais os volumes vão ficando cada vez mais altos. Então, se você pega uma gravação dos anos 70, né, Beatles, aqueles áudios eles eram bem mais baixos do que você pegar hoje um disco recente. Hoje em dia os discos são masterizados com o máximo do máximo de volume, tá? Você pode querer equiparar o seu volume a esses volumes. Então, é bem interessante você utilizar músicas como referência, né? E tome cuidado com essas referências, porque normalmente você vai pegar um MP3, né? Na internet, hoje em dia tudo quase é MP3. Os MP3 eles têm alguns cortes de frequências de agudos, normalmente são imperceptíveis, mas dependendo da qualidade do MP3 que você vai usar aí, não serve de comparação, tá? Então, tudo bem que você use um MP3, mas certifique que aquele MP3 é um MP3 bem ripado, que foi ripado de um CD bom, né? Porque muitas vezes você pega MP3 de qualidades bem duvidosas aí na internet, né? Bom, eu vou mostrar mais ou menos o que a gente faz numa masterização. Então, a gente vai importar o áudio que a gente vai masterizar. A gente mixou ele aqui, o arquivo aqui que a gente mixou, tá? Ele já está aqui no nosso projeto. Normalmente a gente importa todas as faixas do disco aqui para que a gente faça uma comparação entre uma e outra, né? Para que a gente veja quais se está faltando algum grave, se está faltando alguma frequência, se está sobrando alguma frequência, se tem mais volume ou menos volume. Então, como a gente fez só uma música, eu vou acabar abrindo aqui uma outra música do mesmo disco que já foi masterizada. Vamos ouvir aqui. Vou importar, então, a referência. Tá? O Latuya foi uma banda que eu era baixista, produtor e compositor. Vou abrir uma das minhas composições aqui, ó. Ele veio para o mesmo track, mas a gente pode abaixar aqui. Se vocês repararem, aqui na onda, né, um áudio masterizado, vocês já podem ver que ele possui bem mais volume do que o outro aqui, tá? Vamos ver. Vai, 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 vai. O que importa se dói no meu peito a saudade da minha pequena. Vai, vai. Esse sou eu cantando. É o Rodrigo Barba, o baterista do Los Hermanos, na bateria. O Flávio Danza na guitarra. E o trompete. Na verdade, o trompete dessas duas gravações aqui são trompetistas diferentes. Nessa primeira gravação aqui é o José Carlos e nessa segunda gravação é o Eduardo Santana,
né, que toca atualmente no Nova Lapa Jazz. Bom, se vocês forem ver... Você vai ver, vai ser melhor. Pra que fingir um lindo céu? O volume está bem diferente. Essa mixagem a gente fez um pouco às pressas, né, que foi durante a nossa aula. Essa mixagem aqui já levou bem mais tempo, né, mais ou menos 8 horas, sei lá, 9, 4 horas, aquele esquema de fazer a mixagem e depois pequenos ajustes. Então, vamos levar em conta que o processo é meio didático, né? Bom, de qualquer maneira, vamos mais ou menos listar os procedimentos que a gente faz em uma mixagem. Esse início, tá? A gente tira aqui o grid do sonar. Esse início e esse fim, normalmente, são retirados durante a masterização, né? Vamos ver aqui o finalzinho. Então é na masterização que a gente vai definir exatamente o final do arquivo e o início do arquivo. Você não precisa tirar completamente, você pode simplesmente diminuir, né?